Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. A paisagem da estrada se tornava cada vez mais rural, conforme o carro avançava. Clara olhava pela janela com um leve sorriso, tentando se acostumar com a ideia de deixar para trás a agitação da cidade grande. Marcos, dirigindo com um olhar sério, parecia confortável com o silêncio. Sofia, de 15 anos, bufava entediada no banco de trás, enquanto Lucas, de 9, tagarelava sobre como seria viver em um lugar tão pequeno. Pai, é verdade que não tem shopping aqui? Sofia perguntou, olhando para o pai pelo retrovisor. Você vai se acostumar, filha. É um bom lugar para recomeçarmos. A casa, uma construção antiga de 2 andares, ficava no fim de uma rua estreita. O ar parecia mais denso ali, e o silêncio era diferente, quase palpável. Quando saíram do carro, um vizinho idoso acenou rapidamente antes de desaparecer pela porta de sua casa. Naquela noite, enquanto desempacotavam caixas, Sofia notou que o pai parecia mais tenso do que o normal. Ele verificava as janelas com frequência e trancava todas as portas. Por que tanto cuidado, pai? São só regras da cidade. Clara fechou as cortinas pesadas da sala e acrescentou: nunca olhem para fora depois do anoitecer, não importa o que aconteça. Lucas riu nervosamente. É sério isso? O que tem lá fora? Só sigam as regras, Lucas. Mais tarde, enquanto tentavam dormir, sons estranhos ecoaram do lado de fora, um misto de gritos abafados e algo como passos leves. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os dias seguintes trouxeram mais sinais de que algo estava errado. Os vizinhos eram educados, mas mantinham uma distância desconfortável. As conversas nunca passavam de um bom dia ou boa tarde, e os olhares furtivos que lançavam para Sofia e Lucas faziam a menina sentir um calafrio. Durante uma dessas interações, Lucas, sempre curioso, abordou um menino da vizinhança que brincava com um carrinho de madeira na calçada. O que acontece se olharmos para fora à noite? Lucas perguntou de repente, abaixando-se ao lado do garoto. O menino parou de brincar, levantando os olhos rapidamente para a casa de Lucas, antes de sussurrar: meu pai diz que é para nossa proteção. Proteção contra o quê? Insistiu Lucas, mas o garoto já estava se levantando, guardando o carrinho no bolso. Ele olhou para os 2 lados da rua e disparou para dentro de casa, trancando a porta atrás de si sem responder. Naquela noite, Sofia estava no quarto, enrolada em uma manta, quando ouviu Lucas cochichando. Ele estava deitado no beliche de baixo, falando consigo mesmo, mas suas palavras eram claras o suficiente para chegar aos ouvidos atentos da irmã. Queria saber o que tem lá fora. Deve ser mentira. Só querem que a gente tenha medo. Lucas, para com isso, Sofia sussurrou, inclinando-se sobre o beliche. Você ouviu o que nossos pais disseram. É sério. Não podemos quebrar as regras. Mas e se for só uma história para assustar a gente? Lucas respondeu, virando-se para encarar a irmã com um brilho de curiosidade nos olhos. Sofia não respondeu de imediato. O tom confiante de Lucas a incomodava, mas mais ainda era a pontada de dúvida que se formava dentro dela. Afinal, o que poderia ser tão terrível assim? No entanto, a lembrança do olhar preocupado de seus pais ao repetir as regras lhe deu uma certeza inquietante. Melhor não descobrir, ela murmurou, virando-se para o lado. Se fosse só uma história, ninguém estaria tão assustado. Lucas ficou em silêncio, mas Sofia sabia que ele não desistiria tão facilmente. E ela estava certa. No fundo, ambos queriam saber. E talvez, logo, a curiosidade dele fosse grande demais para ser ignorada. Naquela noite, tudo mudou. Durante o jantar, enquanto Clara servia sopa e Marcos respondia casualmente às perguntas incessantes de Lucas sobre a escola local, o telefone fixo tocou. O som cortou o ar, provocando um sobressalto em todos. Clara atendeu com pressa, e sua expressão endureceu. Era o Sr. Amaral, o vizinho idoso do outro lado da rua.
Ele falava com voz trêmula sobre sua esposa, que havia desmaiado subitamente. Fiquem em casa e sigam as regras, Clara disse com firmeza, após desligar. Voltamos logo. Marcos vestiu o casaco e ajudou Clara a pegar a lanterna. Lembrem-se, não abram nada. Miguel, você está no comando. Enquanto a porta se fechava, Sofia trancou-a rapidamente e verificou as janelas, repetindo mecanicamente o que aprendera nos últimos dias. Sentou-se na sala ao lado de Lucas e Miguel, que havia sido convidado a passar a noite com eles, já que os pais temiam deixá-los sozinhos. As horas passaram devagar, e o silêncio se transformou em algo mais. Ao cair da noite, os sons começaram, um arrastar abafado, seguido de um sussurro baixo que parecia circular ao redor da casa. Primeiro distantes, depois cada vez mais próximos. Miguel, sentado no sofá, estalava os dedos distraidamente, tentando parecer indiferente. Vocês acreditam mesmo nessas histórias? Parece coisa de velho para assustar criança. Lucas olhou para ele, os olhos arregalados, claramente dividido entre medo e curiosidade. E se não for só uma história? Miguel riu, mas havia um tremor na sua voz. Talvez seja só o vento, ou algum bicho. Gente do interior sempre inventa essas coisas. Sofia, com o olhar fixo na janela coberta, murmurou, se fosse só uma história, por que eles estariam tão assustados? Porque todos fazem a mesma coisa? A resposta ficou no ar, perdida em meio a outro som lá fora. Algo entre um estalo e um rosnado distante, seguido por um silêncio ainda mais opressor. Miguel levantou-se do sofá com um sorriso nervoso, caminhando em direção à janela. O ar na sala parecia mais pesado, como se a atmosfera quisesse detê-lo. Ele olhou para os irmãos com uma expressão que tentava misturar confiança e despreocupação, mas suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ele se aproximava das cortinas escuras. Quer saber? Vou abrir essa cortina e acabar com essa bobagem de uma vez por todas, anunciou, a voz carregando mais bravata do que convicção. Sofia levantou-se de um salto, o coração disparado. Não faça isso, gritou, a urgência em sua voz reverberando pela sala. Ela podia sentir que algo estava errado, como se o ar tivesse mudado, carregado por um frio inesperado que arrepiava sua pele. Lucas, no entanto, já estava ao lado de Miguel. Ele olhava para o amigo com uma mistura de admiração e hesitação, como se a coragem de Miguel fosse um convite irresistível. Só uma olhadinha, murmurou, sua curiosidade finalmente vencendo o medo. Lucas, não. Sofia tentou puxar o irmão, mas Miguel já tinha a mão na cortina. Com um gesto rápido, ele abriu uma pequena fresta. O que aconteceu em seguida foi quase impossível de descrever. Lucas, parado à frente da janela, arregalou os olhos de forma tão abrupta que parecia que iam saltar do rosto. Sua expressão, por um breve momento, foi de puro horror, como se ele tivesse visto algo que não deveria existir. Então, sem aviso, ele caiu para trás com um baque surdo. Lucas. Sofia correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Sua mão tremia enquanto segurava o rosto do irmão. Ele estava imóvel, os olhos completamente vidrados e fixos no teto, a boca entreaberta em um grito silencioso. Sua expressão parecia congelada em um misto de terror absoluto e vazio. Miguel deu um passo para trás, os olhos arregalados. Eu não vi nada, gaguejou, olhando para a janela como se ela fosse um monstro. Foi só um segundo. Só um segundo. Sofia segurou Lucas com força, lágrimas escorrendo por seu rosto. Lucas, por favor, fala comigo. Ela balançava o irmão levemente, mas ele não dava sinal de reação. Era como se ele tivesse sido esvaziado, sua mente levada para algum lugar distante, além da compreensão. Enquanto Sofia chorava, algo mudou no ambiente. O som lá fora, que antes parecia distante, ficou mais próximo, quase dentro da casa. Um sussurro frio atravessou a sala, carregando palavras incompreensíveis que pareciam chamar por eles. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tem algo lá fora, ela sussurrou, olhando para Miguel. Algo que não deveria estar aqui. Enquanto Sofia tentava, desesperada, reanimar o irmão, o mundo ao redor parecia desmoronar. Os sons lá fora, que antes eram murmúrios distantes, cresceram até se tornarem ensurdecedores. Arranhões, passos pesados e algo que parecia um rosnado reverberavam em todas as direções, como se a própria escuridão estivesse se movendo ao redor da casa.
Cada som parecia se aproximar mais, cercando-os, até que Miguel se encolheu no canto da sala, apertando os joelhos contra o peito. O telefone fixo tocou de repente, fazendo todos pularem. Sofia correu para atender, suas mãos tremendo tanto que quase derrubou o aparelho. Alô? Ela gritou, a voz embargada pelo pânico. A voz de Clara surgiu do outro lado, baixa e trêmula. Sofia, nós não vamos conseguir voltar. Está em todo lugar. Não, vocês têm que voltar. Lucas precisa de vocês. Sofia respondeu, o desespero crescendo. Honey, ouça com atenção, Clara interrompeu, tentando controlar o próprio medo. Fiquem juntos. Não abram nada. Não olhem para fora. Prometam que vão seguir as regras. Protejam-se. A ligação foi interrompida por um som estranho, quase como um suspiro profundo. A linha ficou muda, deixando Sofia segurando o telefone, paralisada por alguns segundos antes de colocá-lo de volta no gancho. E agora, o que fazemos? Miguel perguntou, sua voz tremendo enquanto ele se levantava com dificuldade. Sofia olhou para o irmão inconsciente nos braços dela, seu rosto ainda vazio, sem qualquer sinal de reação. Ela sentiu um nó no peito, mas tentou manter a calma. Ficamos juntos. Não abrimos nada. Não importa o que aconteça. Miguel assentiu, mas o medo em seus olhos era evidente. Do lado de fora, os sons se intensificaram. Algo estava vindo, e eles sabiam que a pior parte da noite ainda estava por começar. Os minutos pareciam se arrastar como se o tempo estivesse sendo distorcido pela tensão. Cada segundo era uma tortura silenciosa até que as primeiras batidas suaves começaram a ecoar nas janelas. Não eram ritmadas, mas aleatórias, como se algo do lado de fora estivesse explorando cada ponto vulnerável da casa. Logo, os sussurros surgiram, baixos e persistentes, carregando um tom inquietantemente humano, mas com uma cadência que não parecia pertencer a este mundo. Sofia olhou ao redor, tentando manter a calma, mas seu coração batia descontroladamente. Miguel estava encostado na parede, os olhos fixos na cortina que cobria a janela mais próxima. Suas mãos tremiam, e ele parecia incapaz de desviar o olhar. Não abra nada. Sofia gritou, sua voz cortando o ar como um pedido de socorro tanto para ele quanto para si mesma. Miguel piscou, como se estivesse saindo de um transe. Eles estão nos chamando. Ouça, ele murmurou, a voz rouca e quase inaudível, os olhos ainda vidrados na direção da janela. Os sussurros continuaram, agora mais altos, como se cada palavra fosse diretamente direcionada a eles. Sofia sentiu sua pele se arrepiar, e seu corpo inteiro parecia querer congelar. Ela se abaixou rapidamente ao lado de Lucas, que ainda estava catatônico no chão. Com movimentos rápidos, Sofia tapou os ouvidos do irmão com as mãos, como se isso pudesse protegê-lo. Não escute, Lucas, não ouça nada. Vai ficar tudo bem, eu prometo, murmurou, tentando soar firme apesar do nó na garganta. Para manter a mente ocupada, ela começou a recitar, quase sem pensar, uma música infantil que Lucas gostava. Sua voz estava tremida, mas ela se forçou a continuar. Brilha, brilha, estrelinha. Mas os sussurros não cessaram. Pelo contrário, eles pareciam se intensificar, penetrando direto na mente de Sofia, ignorando seus ouvidos tapados. Eram palavras incompreensíveis, mas carregavam um peso estranho, como se algo estivesse tentando quebrar suas defesas psicológicas. Miguel, ainda tremendo, se encolheu mais na parede, murmurando para si mesmo: eles sabem que estamos aqui. Sabem. O som das batidas tornou-se mais firme, e Sofia percebeu que estavam ficando cada vez mais sincronizadas, como se uma intenção consciente se formasse do outro lado daquelas paredes. Quando a primeira luz do sol tocou as cortinas pesadas, o silêncio desceu sobre a casa de forma abrupta, quase antinatural. Os sons que atormentaram a noite inteira desapareceram como se nunca tivessem existido. Era um contraste tão repentino que Sofia quase não confiava em seus próprios sentidos. Ela estava sentada no chão da sala, abraçando os joelhos, os olhos fixos em Lucas, ainda deitado e imóvel. Seu rosto estava pálido, os olhos abertos, mas completamente vazios. Sofia se inclinou para checar sua respiração, um fio frágil de vida que ainda permanecia. Ao lado deles, Miguel havia desmaiado em algum momento durante a noite. Ele estava jogado no canto, o rosto molhado de suor, e a expressão marcada por traços de puro terror, mesmo inconsciente.
Sofia mal podia acreditar que tinham sobrevivido. Cada segundo da madrugada havia sido um teste de resistência, e agora, com o silêncio, ela sentia o peso do que enfrentaram. Reunindo coragem, ela se levantou, os joelhos trêmulos, e caminhou até a janela mais próxima. As cortinas ainda estavam fechadas, protegendo o interior da casa. Com as mãos hesitantes, ela puxou lentamente uma das pontas da cortina. A luz do sol inundou o ambiente, trazendo um calor tímido que parecia quase irrelevante diante do que eles haviam passado. Lá fora, tudo parecia normal. A rua estava deserta, mas impecavelmente limpa, como se nada de anormal tivesse acontecido. No entanto, havia algo estranho. Uma sensação de vazio pairava no ar, algo que Sofia não conseguia descrever. Era como se o mundo lá fora estivesse diferente de alguma forma, como se algo tivesse sido apagado ou esquecido. Ela olhou mais atentamente, tentando encontrar alguma pista, mas não havia nada. Nenhum sinal do que os atormentou. Apenas o vazio, calmo e perturbador. Sofia carregou Lucas com dificuldade até a rua. Cada passo hesitante sob o peso do cansaço e do medo. O sol parecia mais frio do que deveria ser, e a sensação de vazio que notara ao abrir as cortinas se tornava ainda mais evidente agora que estava do lado de fora. Ela olhou em volta, procurando freneticamente por algum sinal de seus pais, mas não havia ninguém. A rua, tão silenciosa quanto durante a noite, parecia congelada no tempo. Com o coração apertado, ela decidiu buscar ajuda. A primeira casa que encontrou tinha cortinas abertas e parecia ocupada. Com Lucas ainda em seus braços, ela bateu na porta com força, quase implorando por uma resposta. O som ecoou pela rua, mas demorou até que um homem, de aparência cansada e olhar desconfiado, abrisse parcialmente a porta. "Quem é você?" ele perguntou, o rosto carregando uma mistura de irritação e confusão. Sofia respirou fundo, tentando manter a calma. "Sou Sofia. Moramos na casa do fim da rua. Por favor, meus pais desapareceram, e meu irmão precisa de ajuda." O homem a encarou por um momento que pareceu eterno. Então, com uma sobrancelha arqueada e uma expressão de incredulidade, ele disse algo que fez o chão desaparecer sob os pés de Sofia. Essa casa está vazia há anos. Ela deu um passo para trás, como se as palavras dele fossem um golpe físico. "Isso não é possível", murmurou, mais para si mesma do que para ele. "Nós nos mudamos para lá esta semana. Meus pais, Clara e Marcos, eles estavam lá ontem." O homem balançou a cabeça, franzindo o senho. "Desculpe, menina, mas você deve estar confusa. Ninguém mora naquela casa há muito tempo." Sofia olhou para Lucas, esperando algum tipo de reação, mas ele continuava em silêncio, o olhar perdido e vazio. O peso da situação a atingiu como uma onda fria e esmagadora. Ela não sabia o que era mais perturbador: a resposta do homem ou o silêncio inquietante de seu irmão. Sem mais palavras, ela recuou para a rua, os joelhos vacilando. Algo estava profundamente errado, e pela primeira vez, ela começou a se perguntar se o pesadelo da noite havia realmente acabado. Sem respostas, Sofia percebeu que estava presa na cidade. Os dias passaram, e os vizinhos começaram a tratá-la como uma deles. Ela se tornou mais uma responsável pelas regras, explicando-as aos novos moradores. Uma noite, ao ouvir sons familiares, ela sussurrou para Lucas: "Agora é a nossa vez de garantir que as regras sejam cumpridas." Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.